Queridos amigos, bom dia a todos. Espero que estejam bem, em paz, com muita saúde. É uma alegria imensa estar nesta casa. Agradeço mais uma vez a Gleides pelo convite e pela oportunidade que vocês me proporcionam de contribuir com a divulgação da nossa tão amada e abençoada doutrina espírita. E também poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu já consigo compreender. Nosso tema de hoje, a coragem de ser útil, vai ter muitas histórias. E essa frase que aparece, caridade não depende de moeda, depende de você, depende de nós, é o que nós tentaremos mostrar a respeito. Nós vamos começar falando sobre o óbolo da viúva, e essa imagem é apenas uma ilustração. O óbolo era uma pequena moeda de prata pesando meio grama, uma moeda muito pequenininha, e óbolo é uma palavra de origem grega. E nesta passagem do Evangelho que nós vamos ver, é citado o óbolo de uma viúva. Como a passagem é curtinha, vale a pena a gente relembrar para manter fidelidade ao que está registrado nos evangelhos. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, outra palavra pouco conhecida na língua portuguesa, também de origem grega, o gasofilácio, na verdade, era uma grande arca de madeira que ficava na entrada principal do grande templo de Jerusalém. E ali as pessoas depositavam as suas doações. E é claro que a maioria ficava observando com muito interesse o que os ricos depositavam. E vejam que coisa interessante, a riqueza, a opulência sempre chama mais a nossa atenção. Tanto é que ninguém notou a presença daquela viúva. E outra coisa importante, as doações feitas ao templo não eram para ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas e os órfãos. Aquelas doações eram para sustentar o próprio templo. Não era para auxiliar os mais necessitados, que era o que não faltava na época. Então estavam todos ali observando com atenção, sobretudo que os ricos doavam, e Jesus observava de que modo deitava o povo ali o dinheiro, deitava no sentido de depositar. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga, ou seja, depositavam grandes fortunas, às vezes moedas de ouro, às vezes doações de objetos de valor, joias. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. Não é o nosso R$1 de hoje. As moedas na época eram muito misturadas porque tinham a dos romanos, a dos gregos, a dos próprios judeus. Então o que ele está dizendo aqui é que ela depositou lá naquela urna 2 moedinhas de prata pesando meio grama cada uma. Olha, quem já viu um comprimido de Novalgina 1G tem ideia do que significa 2 pedacinhos cortando o comprimido ao meio. Só que a moeda era muito menor, porque o comprimido tem farinha e a moeda era de prata. E o que se comprava com 2 moedinhas de meio grama de prata? Apenas um pão, mas não era uma baguete, certo, gente? Nem um filãozinho, era aquele pão sírio, achatado. Era isso. E ao dizer que era uma pobre viúva, isso era quase uma redundância, porque a camada mais pobre da sociedade judaica na época era formada justamente pelas viúvas, pelos órfãos e pelos que tivessem alguma deficiência física. E as viúvas também, muitas vezes, eram exploradas pelos próprios sacerdotes do templo quando recebiam alguma herança do seu falecido marido, companheiro.
mas a maioria vivia em extrema pobreza. Por isso que o apóstolo Tiago, na sua carta, ele diz assim, que a verdadeira caridade consiste em atender às viúvas e aos órfãos, porque eles não tinham nada com que retribuir. Mas vamos em frente. E Jesus, convocando os seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou, ou seja, que mais depositou esta pobre viúva, ninguém tinha prestado atenção nela, do que todos os outros que depositaram no gasofilaço, na grande urna de madeira. Porque todos os outros depositaram do que tinham na sua abundância, porém esta, a viúva, depositou da sua mesma indigência, ou seja, da sua pobreza, tudo o que tinha. Ela tinha aquelas 2 moedinhas que lhe restava para o seu sustento. Isso está nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Allan Kardec trata desta passagem no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título ele coloca: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nos seus comentários, como os seus comentários não são tão extensos, vale a pena conhecer a análise, o raciocínio de Kardec a respeito dessa passagem. Vamos fazer uma leitura corrida, porque é de fácil entendimento. Kardec diz assim: muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem eles, é para lhes dar boa aplicação. Muita gente realmente é sincera nisso. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio? Por proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais? Por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Então Kardec está já colocando para nós a necessidade de analisar quem diz que gostaria de ter mais dinheiro, mais recursos materiais para ajudar os necessitados. Nem todos são sinceros quando assim falam. Esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, falam uma coisa, mas por dentro a história é outra, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, ou seja, se fossem sinceros consigo próprios, anula o mérito da intenção. Visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Olha, eu estou precisando, mas será que tem alguém que está precisando mais do que eu e eu possa ajudar? Aí Kardec faz já as suas primeiras cutucadas. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, ou seja, aquele que deseja ajudar mais materialmente, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Ora, todos nós temos um pouco de força, um pouco de inteligência, talento. O que falta é boa vontade. E como diz aquela musiquinha, por que o sapo não lava o pé? Ele não lava o pé porque ele não quer. Falta boa vontade. Haveria nisso, ou seja, o nosso sacrifício próprio, o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito, ou seja, de repente e sem esforço,
correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, uma oportunidade aleatória, quem sabe um depósito na minha conta corrente que por erro de digitação caiu uma fortuna na minha conta, um Pix que caiu na minha conta ao invés da conta certa, do recebimento de inesperadas heranças e assim por diante. E Kardec ainda coloca: que dizer então daqueles que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Ou seja, consultar os espíritos para ele dar uma dica, qual é o número que ele deve jogar na Mega Sena, os números que ele deve marcar, qual número ele deve usar para comprar o bilhete de loteria, que bicho vai dar hoje. Olha, gente, na Mega Sena, não tem uma boa notícia para dar para quem espera que os espíritos tragam alguma intuição para como marcar 6 números, só fazer uma aposta e ganhar sozinho na Mega Sena. A chance é 1 em 50 milhões. É maior a probabilidade de ter um infarto do que ganhar sozinho na Mega Sena. Então, o melhor é trabalhar mesmo, mas muita gente acontece isso. E, rapidamente, vou contar algo que aconteceu no colégio onde eu lecionava. Um professor de química, a sua mãe faleceu, e ela deixou muitas propriedades e bens materiais. Ele pediu exoneração do cargo, só para poder cuidar da fortuna que a mãe deixou. Parece surreal que algo disso aconteça, mas é isso mesmo que a gente fica esperando, que de repente uma fortuna imensa caia na nossa mão. E aí a gente talvez não saiba administrar. Aí Kardec diz, desses que pedem ajuda aos espíritos para ganhar uma fortuna extra, certamente esses não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem os serem punidos pelas decepções. Jogam, esperando a inspiração do alto e nunca conseguem nada. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, ou seja, o pouco que se consiga dar, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma, ou seja, não vai fazer falta nenhuma para ele. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas a gente já sabe por outras lições de Kardec que esse equilíbrio se romperia rapidamente. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas? E dever-se-á ficar inativo desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele, olha esta frase, gente, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Só falta a vontade. Procure-a e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar, ou seja, distribuir um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva.
Mas é claro, gente, que contribuir financeiramente ou materialmente é muito mais fácil e rápido do que doar do nosso tempo, doar do nosso repouso. Carregar cesta básica no sábado à tarde, debaixo desse calor. Ir no centro espírita de manhã, tem que levantar cedo. Dar a mensaginha, atender ali os que entram. A coisa mais difícil para nós é abrir mão do nosso tempo e do nosso repouso. Porque doar materialmente é muito mais rápido e prático. E a gente nem sempre está disposto a isso. Mas vamos à nossa primeira história. Uma linda história. Nós vamos conhecer a história do repartir pão com os necessitados. Há um livro chamado Chico Xavier e Isabel, a Rainha Santa de Portugal. Esse livro é de autoria de Eduardo Carvalho Monteiro, era um espírita pesquisador, historiador. Não sei se vocês sabem, mas no meio espírita há muitos pesquisadores e historiadores dos pioneiros no movimento espírita brasileiro. E ele já desencarnou e ele deixou para a gente uma história muito bonita envolvendo Chico Xavier e a Rainha Santa de Portugal. A Rainha Santa, Rainha Isabel de Aragão, é do século XIII, XIV. Na verdade, ela era espanhola, mas depois casou-se com o rei Dom Dinis e foi para Portugal. Ela é venerada em Portugal, conhecida como Rainha Santa. E embora ela fosse rainha, riquíssima e com muitos bens, ela dedicava a sua vida aos pobres que viviam nas aldeias que circundavam o palácio, ou no território na época que hoje é Portugal. Então, o seu dia a dia, junto com as suas criadas, que na verdade se tornaram suas grandes colaboradoras, era cuidar dos necessitados. Ela costurava, visitava os doentes e conta-se, inclusive, que ao visitar um leproso, ela beijou os seus pés e ele se curou. Ela era amada, adorada pelos pobres e até mesmo o exército do seu próprio esposo se abaixava, descia dos cavalos, se ajoelhavam para que ela pudesse passar. Mas tinha um padeiro no castelo, muito fofoqueiro, um padeiro fofoqueiro, que percebeu que começou a faltar pães na padaria do castelo e foi falar com o rei Dom Dinis. Ele ficou espiando e descobriu que era a própria rainha que tirava os pães do castelo, da padaria do castelo. E foi contar, dedo duro, foi contar para o rei. E o rei falou: já sei o que eu vou fazer, eu vou segui-la para saber onde ela está levando esses pães. E certa manhã, um frio danado, neve, ele, sem que ela percebesse, ela a pé junto com as suas criadas, levava o seu manto cheio de pães, segurando nas bordas, segurando os pães. E o rei se aproxima dela no seu cavalo e pergunta: o que levais no vosso manto, senhora? Ela abriu o manto e disse: são rosas, Senhor. Ele viu rosas. Não é que os pães se transformaram em rosas. Ela tinha uma mediunidade de efeitos físicos extraordinária. E todas as imagens da Rainha Isabel em Portugal sempre aparecem com ela mostrando as rosas no seu manto. Mas vamos em frente. Nós temos notícias da Rainha Isabel, a Rainha Santa, no livro Nosso Lar, capítulo 32. Ela é a ministra veneranda da colônia espiritual Nosso Lar.
Essa notícia que o próprio Eduardo Carvalho conta no seu livro, André Luiz comenta: com exceção do governador da colônia espiritual Nosso Lar, a ministra veneranda é a única entidade em Nosso Lar que já viu Jesus das esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. A colônia espiritual Nosso Lar tem milhões de espíritos e vários ministros, 72, e somente ela e o governador espiritual tiveram acesso às regiões celestiais onde Jesus está. Ela tem mais de 1 milhão, quando o livro foi escrito, acho que em 1944 ou 45, ela já tinha 1 milhão de bônus horas em Nosso Lar. Sabe quanto tempo que tem que trabalhar, gente, para conquistar 1 milhão de bônus horas? 200 anos. E lembrando que a colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses. Então, olha, lição de casa para um domingo à tarde. Pega o livro Nosso Lar, leia o capítulo 32 para conhecer o trabalho da Rainha Santa de Portugal na colônia Nosso Lar, onde ela é conhecida como ministra veneranda. Mas vamos à história, narrada por Eduardo Monteiro no seu livro. Vocês me desculpem, mas eu me emociono muito quando eu falo da Rainha Isabel. E temos 2 amigos aqui presentes que viveram muitos anos em Portugal e podem confirmar isso, não é, Matias e Rosana? Quando Chico Xavier tinha 17 anos de idade, foi quando ele descobriu que o que ele sentia era mediunidade. Ele estava em seu quarto, isso em Pedro Leopoldo, à noite, orando de joelhos ao pé da cama. Viu seu quarto iluminar-se e uma senhora de admirável presença, belíssima, dirigiu-se a ele, falando em castelhano. Mesmo ignorando esse idioma naquela encarnação, entendeu perfeitamente o que ela dizia. Ela disse para ele: Francisco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. Emocionado e em lágrimas, Chico lhe perguntou: Senhora, quem sois? Ela lhe respondeu: você não se lembra agora de mim. No entanto, sou Isabel de Aragão. Ele não se lembrava dele pelo esquecimento da vida presente, mas significa que os dois tiveram laços no passado. Chico não conhecia nenhuma senhora com esse nome, aquela simplicidade dele, e estranhou o que ela lhe dizia. No entanto, uma força o continha para ele ficar quieto, calando qualquer comentário. Perguntou então: Senhora, sou pobre, 14 irmãos, e nada tenho para dar. Não tinha nada para dar materialmente. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela esclareceu com doçura: você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados, exatamente como ela fazia quando era a Rainha Isabel. E Chico argumentou com pesar: Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? Ele pensava que era o pão material. Também era. A senhora sorriu e esclareceu: chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para nossas gentes peninsulares. E trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Ela já estava dando uma dica do seu trabalho mediúnico, na psicografia. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem
lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Chico passou as 2 semanas seguintes sem entender o significado de gentes peninsulares, tadinho. E sem saber, menos ainda, quem teria sido Isabel de Aragão. Uma cidade pobre no interior de Minas Gerais, sem biblioteca, não tinha nem como consultar quem era quem. Uma noite após suas preces, surge-lhe um espírito que se identificou como Fernão Mendes, dizendo que havia sido, no século XIV, confessor de Isabel, era um sacerdote, a Rainha Santa de Portugal. Eu fico me perguntando, o que a Rainha Santa de Portugal tinha para se confessar com um sacerdote? Não, gente, é para a gente pensar. As gentes peninsulares, ele depois explicou para o Chico, se referia à Península Ibérica, formada por Portugal, Espanha, Andorra, que fica na divisa entre Espanha e sul da França, e Gibraltar, a estreita passagem ali ligando o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Gentes peninsulares, portanto, foram todos aqueles que desde a época da Rainha Isabel, século XIII e XIV, habitaram essa região. E Chico iria escrever para elas. Isso significa que uma boa parte das pessoas que conviveram com Chico também estiveram nessas mesmas regiões. E se essas pessoas, incluindo nós mesmos, fomos beneficiados pelos livros consoladores psicografados por Chico Xavier, nós também estamos nos alimentando desse pão espiritual que ele aprendeu a distribuir sem receber nada em troca. Muito provavelmente também estivéssemos por lá. Sabe-se lá de que lado, né, gente? Então, aquele sacerdote explicou ao Chico o significado de gentes peninsulares, como sendo os habitantes da Península Ibérica, Península Europeia. Também lhe disse que, por recomendação dela, da Rainha Isabel, não lhe faltariam recursos para a distribuição de pães aos necessitados. Logo depois disso, no primeiro sábado após essa ocorrência, Chico e sua irmã Luísa foram até uma ponte onde se refugiavam alguns indigentes. Levavam para eles um cesto com apenas 8 pães, que repartiram entre todos. Foi assim que eles iniciou essa tarefa, distribuir pães com os necessitados, mas por enquanto era o pão material. Lá em Pedro Leopoldo, que foi desde 1927 até 1958, porque depois ele se mudou para Uberaba. Em Pedro Leopoldo, gente, havia uma linha férrea que ligava a cidade até Belo Horizonte. Claro que a estação ferroviária na época não tinha essa beleza, essa gracinha como tem hoje. E realmente havia uma ponte onde por cima passavam os veículos e por baixo a linha férrea. Claro que também não era assim, tudo terra na época. Mas a irmã de Chico acompanhou essa distribuição sempre no sábado à tarde, até um determinado momento, porque depois começou a cuidar da própria vida, e o Chico, já mais amadurecido, todo sábado à tarde, religiosamente, ele ia para debaixo da ponte, levar pães. Quando ele não tinha pão, às vezes ele levava biscoito. Quando não tinha nem pão nem biscoito, ele levava chá. Nunca deixava de ir, até que chegou um dia em que ele não tinha nem pão, nem biscoito e nem chá. Aí ele falou, hoje eu não vou. Vou chegar lá de mãos abanando, não tenho nada para levar para eles. Ele se sentiu envergonhado. E aí, eis que aparece a ele Bezerra de Menezes em espírito e disse a ele, como assim, Chico? Eles esperam por você a semana toda
e você não vai lá hoje, porque Chico não levava só o pão, o biscoito ou o chá. Ele também fazia o culto do Evangelho, junto com aquelas pessoas. Vá e faça o culto do Evangelho. E para não ir de mão abanando, Chico levou algumas garrafas com água limpa. Quando ele chegou, os mais exaltados ficaram bravos com ele. Poxa vida, Chico, você não trouxe nada para a gente comer, nós estamos com muita fome. E as mulheres que também estavam junto, sempre as mulheres, né, gente, colocando pano quente na exaltação masculina, falou, de jeito nenhum, ele sempre veio aqui, hoje quem não pode ajudar foi ele. Aí arrumaram uns caixotes, colocaram ali umas toalhinhas, colocaram as garrafas de água, e antes mesmo que começassem o culto do Evangelho, um caminhão parou do lado da ferrovia, da linha do trem, deu uma buzinadinha, e o motorista pôs o braço para fora e gritou, algum de vocês conhece um tal de Chico Xavier? Aí o Chico pensou, a coisa é comigo. Aí ele foi até o caminhão e falou, sou eu mesmo, senhor, ao seu dispor, no que eu posso te ajudar? Olha, eu estou vindo de São Paulo, eu me perdi quando cheguei aqui na cidade, e aí um senhor me disse que você estava aqui embaixo, aqui na ponte. Aí Chico perguntou, mas quem foi esse senhor? Porque ninguém sabia que ele ia, ao sábado à tarde, levar pão para aquelas pessoas e fazer o Evangelho. Aí o motorista disse, foi um tal de Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra de Menezes se materializou por alguns instantes para indicar o caminho para o motorista onde o Chico estava. E aí ele explicou, eu estou vindo de São Paulo, um casal muito amigo seu, em agradecimento aos benefícios espirituais que receberam por suas mãos, enviou esse caminhão carregado de mantimentos. Foi uma alegria geral. Eles descarregaram o que era necessário para aquelas pessoas e o motorista disse que aquele casal amigo confiava plenamente que Chico Xavier saberia direcionar para os mais necessitados. E o restante dos mantimentos foram entregues ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, frequentado pelo Chico na época, que também auxiliava muitos necessitados daquela região. Esse caso, gente, é muito conhecido e muito comentado no meio espírita. Por isso o título, Coragem de ser útil, mesmo quando não se tem nada materialmente para doar. Mas quando Chico mudou para Uberaba, ele foi morar na periferia. E junto à residência dele, na periferia que ele morava, quase ali na beira da rodovia que liga Uberaba a Uberlândia, haviam 3 comunidades pobres. E Chico foi morar perto deles. E ali ele começou a tarefa novamente da distribuição de pães. Em janeiro de 1959, quando ele se mudou para Uberaba, a sua casa ficava perto de 3 núcleos de favelas, hoje não pode mais falar favela, então são comunidades carentes. A distribuição de pães foi retomada e, com o passar do tempo, a atividade foi crescendo e todo sábado à tarde chegavam a distribuir 1.500 pães. Mas precisava do culto do Evangelho e não tinha lugar nenhum para fazer o culto do Evangelho. Olha, Chico gostava disso, de estar entre os mais necessitados, entre os mais carentes mesmo. Mas não tinha lugar. Tinha a sombra de um abacateiro. Então tem até o livro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. E a sombra do abacateiro, dá para enxergar o Chico aí embaixo, gente? Dá para enxergar ele? Aqui, ó, não sei se a setinha não chega lá. Mas o Chico, outra coisa, Uberaba é muito quente. Ele estava sempre de terno. Sempre. Ali embaixo do abacateiro, ele fazia o culto do Evangelho. Alguns presentes que tinham um pouco mais de conhecimento espírita também faziam seus comentários. E, claro, o comentário mais esperado era sempre o dele,
Depois os pães eram distribuídos. Depois, com o passar do tempo, eles fizeram um puxadinho de cimento, como esse que vocês estão vendo. Tudo terra. E dentro do puxadinho era assim, uns bancos bem toscos de madeira, uma mesa bem tosca, com as garrafas de vidro para a água fluidificar. E foi nessa época que eu tive a oportunidade de estar muitas vezes nesse lugar, no sábado à tarde, quando ainda era desse jeito. Muito simples, chão batido, muito calor, muita poeira, muita gente. O cheiro de rosas era impressionante. A quantidade de pães era imensa. E na foto de baixo, já numa área exterior, em outro local, Chico costumava dizer o seguinte: se eu tivesse esperado as condições ideais para começar a servir, eu nunca teria começado. E ele foi assim por toda a vida. Na época do Natal, as famosas peregrinações na madrugada de 24 para 25. E isso faz a gente se lembrar de Jesus, da multiplicação de pães e peixes. Jesus não perguntou para os discípulos: quanta gente tem aqui? Mais de 5.000? Ele não perguntou quantos eram. Nem perguntou quantos pães e peixes seriam necessários. A pergunta foi outra: quantos pães tendes? Ou seja, o que é que você tem para doar? Para colaborar? Comece com isso. Então, quando Chico saía para as peregrinações do Natal, ele não ficava preocupado se ele estava levando 50, 500 ou 1.000 pacotinhos de bala, algumas sacolinhas de mantimento. Ele não perguntava. Ele saía, ele só dizia assim: vamos começar. E iam a pé por aquelas vilas da periferia. Se ele levasse 50 pacotinhos de bala, a espiritualidade se encarregava de trazer 50 crianças até ele. Se ele levasse 500 pacotinhos que outros doavam e mais presentes, 500 crianças iam aparecer no seu caminho. Se levasse mantimentos, ele chegava na casa certa, onde não havia nada para comer. Ele não se preocupava em saber quantos seriam, nem se ele ia ter, se ia dar para todo mundo. E a gente tem essa preocupação. Será que vai dar para todo mundo? Ele não pensava nisso. Ele aprendeu: eu vou com o que eu tenho para doar. É isso que eu chamo de coragem de ser útil. E ele foi assim por toda a vida. Foi um grande exemplo que ele nos deixou. Atualmente, o local, mesmo quando Chico ainda estava vivo, foi reformado. Hoje se chama Refeitório Amigos Anônimos Chico Xavier. Aquele puxadinho de cimento está no cantinho ali, com os pilares em azul. E ainda na véspera da sua desencarnação, num frio que fazia, na noite de junho, ele foi lá, aliás, na tarde de junho, ele foi lá participar da distribuição, porque ali eles fazem sopa para as pessoas ali daquelas regiões. Emmanuel também deixou para nós a sua contribuição com um livrinho. É um livrinho mesmo, chamado Migalhas. E no prefácio ele fala assim: leitor amigo, não estranhes quanto ao tamanho mirim deste livro. Ele tem só 20 capítulos, bem curtinhos, cabe até no bolso. Lembremos-nos de que a migalha de pão é capaz de amparar o faminto. E de que a gota minúscula de medicamento é suscetível de suprimir a dor desesperadora de um doente, necessitado de uma urgente cirurgia. Aqui também, neste volume pequenino, é possível que encontres, ou seja, quem possa ler esse livrinho, venha a encontrar a chave de algum problema que até agora se te afigurou
sem caminho ou sem solução. E esse livrinho foi psicografado em agosto de 1992. E às vezes, gente, a migalha não precisa nem ser um livrinho, basta uma frase. Às vezes basta uma palavra. Às vezes não precisa nem de livrinho, nem de frase, nem de palavra. Basta um olhar, um sorriso, um aperto de mão, um abraço. E é por isso que Emmanuel deixou registrado no livro Palavras de Vida Eterna: toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. É muito mais grandioso dar do que receber. E é com isso que nós finalizamos a nossa apresentação de hoje, e espero ter deixado para vocês boas lembranças dessas histórias, o exemplo da Rainha Santa de Portugal, com quem Chico Xavier também aprendeu a dar de si. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela paciência. Desejo a todos um ótimo domingo e uma abençoada semana. Muito obrigada, Gleides.